Bom dia a todos. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Como bons metodistas, vamos começar no horário hoje, 10 horas. Em respeito aos irmãos que já estão presentes também online, aos que eu não vi, bom dia. É um prazer poder ter vocês aqui com a gente, poder estar retornando aqui também à casa. É muito bom. Vamos começar esse culto com uma oração, amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia em tua presença. Nós nos alegramos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, congregando, louvando o seu nome, te adorando. Que o Senhor possa ser entronizado nessa manhã, que os louvores possam chegar até o teu trono, Pai, que as nossas vidas estejam escondidas atrás da cruz. Pai, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Desde já, elas sejam dadas a Ti, Pai. Nós nos colocamos em Tua presença, em reverência ao Teu nome e pedimos, se faz presente aqui no nosso meio, esteja entre nós, nos abençoe com a sua presença. Nós estamos aqui para te ouvir, nós estamos aqui, ó Pai, para estar em comunhão com os irmãos e adorar o seu nome, Pai. Recebe os louvores, recebe, Senhor Deus, a nossa adoração. Volta toda a nossa atenção para o Senhor, ó Pai. É o que nós te pedimos. Nos abençoe nesta manhã, Pai. Assim, nós oramos e te agradecemos. Amém. Queria ler um salmo que está em Salmos 91, capítulo 9, para a gente começar essa manhã. A equipe de louvor está aqui em cima. E diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do seu Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Amém? Nós chegamos até aqui, o Senhor está conosco, estamos todos com saúde, estamos todos em paz, porque o Senhor ele nos guardou até agora. E às vezes nós saímos corridos, não lembramos de orar, nós não lembramos de agradecer, de pedir realmente a proteção do Senhor, mas o Salmo diz que Ele nos guardará onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente for. Então, que a nossa vida possa estar sempre diante do altar do Senhor, que Ele possa nos guardar, assim como Ele nos guardou aqui hoje, e também os irmãos que estão online presentes. E assim nós vamos dar início ao culto. E vocês fiquem à vontade, aqueles que quiserem se colocar de pé, para a gente estar louvando ao Senhor também. A gente vai começar agora então. Amém? Do mundo viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno
exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Deus é maravilhoso, né? E o nosso Deus, além de ter morrido por nós, né, para nos resgatar e nos dar vida, Ele também é um Deus de promessas, é um Deus de aliança, é um Deus que nunca mente, e ao contrário de nós, né, Ele não muda, né? Ele permanece fiel para sempre, né? Então que nessa manhã, né, a gente possa tomar posse, né, das promessas de Deus, né, e confiar, porque o nosso Deus, Ele não falha. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
ti tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aqui vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve.
subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Isso é bom demais, né? E uma música que eu gosto bastante, né? Não tinha na lista lá, né? Então eu pedi para colocar. Os irmãos, glória a Deus, né? Que são muito deficientes, né? É uma que se chama Quão Grande é o Meu Deus, né? Porque eu fico pensando, sabe? Como é que as pessoas podem ver e sentir o amor de Deus, né? Você fala, através da Bíblia, né? Mas as pessoas que não conhecem a Jesus, né? Não leem a Bíblia, né? Geralmente até crentes mesmo, né? É difícil ler a Bíblia, né? O pessoal de fora, pior ainda, né? Mas eles veem Deus através das nossas vidas, através das nossas atitudes, né? Então, quando eles olham para a gente e vê a gente adorando, né? Mesmo em tempos difíceis, mesmo em provação, eles olham e veem, nossa, quão grande é o Deus dessa pessoa, né? Quão grande é esse Deus que essa pessoa serve. Então, que a gente possa, através das nossas vidas, glorificar Deus, né? Que Ele possa se agradar e se alegrar, para que a gente possa falar também, né? Quão grande é o meu Deus, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso. Mas se a gente não deixar Ele manifestar, né, o amor dEle na nossa vida, isso não vai valer de nada. Então, que a gente possa declarar agora nessa manhã quão grande é o nosso Deus.
é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, todo nome, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor se faz presente nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos sustenta, e obrigado, Deus, porque sem o Senhor nós não seríamos nada, Pai. Te peço que o Senhor venha
receber nossos louvores, meu Pai, nossa adoração. Nessa hora, que o Senhor venha ungir o Felipe, meu Pai, com a Tua graça, com o Teu poder, para que ele venha transmitir para a Tua igreja, meu Pai, aquilo que a gente precisa ouvir, meu Pai. E que essa mensagem venha transformar nossas vidas, Pai. Que a gente possa sair daqui mais cheios de Ti, mais cheios do Teu Santo Espírito, meu Pai, nessa manhã. Esteja abençoando agora o Felipe, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que eu ainda não vi, bom dia. Vocês estão bem? Tá bom o volume? Tá bom o volume? Tá muito alto? Tá alto. Se eu afastar assim, fica muito baixo. Assim? Som, testando. Aí vocês vão falando se tá bom, se tá baixo. Tá bom? Melhorou? Melhorou? Melhor? Amém. Concordo com a oração que foi feita sobre a minha vida, mas gostaria de fazer mais uma vez uma oração. Amém? Pai, nós te agradecemos por mais uma vez em tua presença. Nós estamos aqui para escutar a sua voz. Que não fale eu, mas que o Senhor Deus fale através de mim, Pai. Fale através do teu servo, me esconda atrás da cruz. Eu te peço que eu possa ser um instrumento, Senhor Deus, daquilo que o Senhor Deus tem colocado no coração dessa igreja. Transmita, Senhor Deus, aquilo que o Senhor Deus quer para essa igreja. Que o Senhor possa nos edificar através da tua palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Liberdade para limitar a própria liberdade. A gente está seguindo uma linha aí de estudo de Coríntios, né? Domingo passado, o Sérgio trouxe uma palavra a respeito daquilo que o pastor tinha pregado, de 1 Coríntios capítulo 8. E hoje a gente vai dar sequência com o capítulo 9. O capítulo 9 é um pouco extenso, mas é edificador, é aquilo que Paulo traz para aquela igreja. Então, 1 Coríntios capítulo 9, a gente vai ler por partes. Mas o versículo principal que eu queria trazer não está nem no capítulo 9, está no versículo 8. Ele diz assim: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Aqui Paulo está falando da comida sacrificada aos ídolos. E ele fala que a nossa liberdade não venha fazer com que os fracos tropecem por nossa causa. E a palavra de Deus diz, e ela é bem clara, que se nós fazermos o mais fraco tropeçar, nós responderemos por isso. Então Paulo aqui ele adverte os irmãos: olha, se você é forte, cuidado para que não faça, as suas atitudes não venham fazer o fraco a pecar. Né? Então, a maior preocupação de Paulo era usar a sua própria liberdade para limitar a sua liberdade por amor do evangelho. Então, o Paulo tinha medo de quê? Fazer com que a liberdade dele fizesse com que aquele mais fraco caísse. Ele sabia do que ele tinha em suas mãos. Ele sabia do que ele poderia falar, do que ele não poderia falar. E aqui no capítulo 9, o plano de fundo é os coríntios. Vamos ler para a gente poder entender o que Paulo está querendo dizer lá em Coríntios, capítulo 9, do 1 ao 6 primeiro. Se vocês encontraram, digam amém. Amém. Então eu vou ler, eu estou lendo na versão NVI. E diz assim: não sou livre, eu não sou apóstolo, eu não vi Jesus, o nosso Senhor. Não são vocês o resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês. Pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos? Os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Até aqui. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos em Coríntios assim: eu estou vendo aqui que vocês estão dando privilégio para uns e eu
eu e Barnabé tá ficando de lado, né? Por que todos têm e eu não, né? Eu também não tenho direito sobre isso que vocês estão oferecendo para os outros irmãos em Cristo, para os outros apóstolos, né? Por que eles são maiores do que eu, né? Então, como a gente sabe, os coríntios eles estavam colocando o ministério de Paulo em xeque, né? Eles estavam questionando o seu apostolado, se realmente o apostolado de Paulo era verdadeiro. E lembrando, né, que os coríntios, né, como a gente estudou lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3, nós sabemos que os coríntios eles são aqueles que são os donos do saber, né, assim como os gregos. Então, eles pregavam daquilo que eles sabiam, mas através da sabedoria humana, não da sabedoria de Deus. Então, isso para eles era algum jargão que eles se achavam superiores a Paulo, né? Então, em uma conversa com o Sérgio no particular, a gente estava conversando e ele falou assim, interessante, Felipe, isso que você escreveu, eu estava pensando que a respeito, ele fez uma analogia, né, a respeito da bexiga. Então, a bexiga, ela tem uma aparência bonita por fora, ela é cheia, parece que ela tem conteúdo dentro, e ela vai inchando, vai inchando, vai inchando. Mas chega um momento que a bexiga ela estoura, e a gente vê que o conteúdo que tem dentro da bexiga é zero, é só ar. Então, ela tem aparência de bonito por fora, mas por dentro ela está vazia, né? Então, eu e o Sérgio estavam conversando, ele citou esse pensamento que ele estava tendo, né? E aqui a gente pode ver que os coríntios estavam parecendo uma bexiga, né? Por fora, eles eram muito bonitos, mas por dentro só tinha ar. O Lucas trouxe uma frase, eu não lembro agora, era por fora é uma viola, uma bela viola, e por dentro, um quê? Ah, isso aqui que ele falou que eu não entendi. Eles falam baixo e tá de máscara. Um pão bolorento. Porque eu achei engraçado que ele trouxe. E é verdade. Os coríntios estavam que nem um pão bolorento por dentro, né? Paulo ele percebe que os coríntios eles estavam fracos espiritualmente. Grava isso. Os coríntios eles estavam fracos espiritualmente. Lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então, tem um versículo em 1 Coríntios, capítulo 1, que fala assim, ó: eu destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, né? O que Paulo está falando aqui? Ele está falando dos coríntios que a sabedoria deles é a sabedoria humana. Então, Deus ele vai destruir a sabedoria do sábio e aniquilar a inteligência dos inteligentes. O que isso nos faz pensar? Que a minha inteligência ou a minha sabedoria do homem não faz diferença nenhuma. A sabedoria que importa é a sabedoria de Deus, aquela que provém de Deus. Aquilo que provém do homem enche o ego do homem. Não traz nada, não edifica nada. E o versículo aqui nos diz que Deus ele vai destruir a inteligência e a sabedoria que provém do homem, né? E mais uma vez, lá em Isaías capítulo 29, 13, diz assim: visto que esse povo ele se achega junto a mim apenas com palavras, mas sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída somente de regras, doutrinas criadas por homens. A gente pode ver aqui que nada mais, nada menos, Deus está falando aqui também dos fariseus. A aparência é bonita, mas aquilo que eles fazem não é aquilo que realmente Deus estava esperando deles, né? Então, os acusadores de Paulo, eles achavam ter melhores credenciais do que Paulo. Eles acreditavam ter base mais sólida. Não sei no que eles se baseavam e faziam essa comparação com Paulo, né? Eles se baseavam no princípio que quem possui credencial apostólica deve ser senhores e não salvos. E aqui está um perigo. Porque aquilo que Cristo pregou é diferente do que eles estavam pregando aqui. Aquele que quiser ser o primeiro que sirva, né? Então, eles criticavam Paulo por ser fraco demais e ser tolerante demais, sempre pronto para negar a sua própria liberdade em Cristo e por amor aos outros.
A gente vai ver que Paulo, ele é estrategista. Então, aquilo que ele fazia era para alcançar almas, salvar. E a gente vai ver que a palavra aqui, a palavra correta era ganhar, era salvar. Então, Paulo ele explica para aqueles irmãos que usar a sua liberdade de forma deliberada e livre por amor ao próximo é um ato de força e não um ato de fraqueza. E por que é um ato de força e não de fraqueza? A gente vai ver isso daí. Mas Paulo ele sabia que quando ele se faz fraco, ele alcança o fraco. Existia um porquê de Paulo estar dessa maneira. E queria citar, né, um tempo falando de serviço, né? Eu coloquei ali no slide, né, que atos de serviço não diminuem quem nós somos. Um exemplo de dois dos maiores homens da Bíblia que se faziam servos é Jesus e Paulo. Eles são nossos maiores exemplos de servos, né, de serviço, de atos de serviço. Como você pode imaginar, um Deus, um divino, veio, se fez homem, habitou entre nós e lavou os pés daqueles que eles chamavam de amigos, discípulos. Será que há algum exemplo de humildade maior do que esse, de serviço do que esse? E Paulo se fazendo fraco também. Será que existe ato maior de humildade de serviço do que esse? Né? A gente sabe aqui que Paulo ele tinha todas as credenciais, ele era judeu, era romano, ele era rico e ele se fez pobre para alcançar os fracos, para alcançar a muitos. Então, nessa linha de pensamento do ato de serviço, queria lembrar, em 2017, quando eu fui enviado pela Imel ao Japão, e a gente estava reformando aquele local, foram dias maravilhosos. Eu pude provar de uma das não, né? Eu arrisco a dizer que foi a melhor experiência que eu tive no campo missionário e uma experiência de vida também, né? Pude visitar a cidade que hoje é uma das cidades que eu pretendo voltar e poder estar servindo lá mais uma vez. E eu estava lá no Genkan, né? É Genkan que fala o nome, onde fica aqueles lugares do suripás, né? É, né, Lucas? Genkan. Então eu estava no Genkan ali, e aí eu me peguei limpando o suripá. Limpando o suripá. Porque eles estavam cheios de pó. E aí eu falei, vou limpar esse suripá aqui, porque ele está meio sujo. A gente estava fazendo uma geral, estava limpando o templo, e aí eu sentei e comecei a limpar o suripá. E aí, do nada, o Senhor Deus veio falando comigo, e aí o meu coração foi se enchendo, e os meus olhos começaram a lacrimejar. E aí eu comecei a chorar, e Deus me tomou naquele momento num ato de serviço tão não arrisco dizer que tão humilde, mas um ato de serviço tão simples, limpar o suripá. E aí eu falei, por que eu estou chorando? E aí Deus colocou no meu coração assim, por que você está lavando os pés daqueles que vão entrar aqui? Uau, aquilo me deixou extasiado. Eu falei assim, é um ato tão simples, mas eu me peguei de forma indireta limpando os pés daqueles que iriam pisar no templo. Um ato de serviço. E aquilo não me diminuiu de forma alguma. Na verdade, eu estava muito feliz por estar ali limpando os pés indiretamente daqueles que iriam pisar naquele local. Né? E eles iriam usufruir de um trabalho tão simples, porém esquecido nos nossos dias. Atos de serviço estão sendo esquecidos no meio dos cristãos. Porque aqueles que estão na igreja estão querendo ser servidos ao invés de servir. E naquele momento eu glorifiquei o Senhor, né, pela oportunidade tão honrosa que eu estava tendo de multiplicar o que o Senhor Jesus nos ensinou com os seus atos, né? A gente não tem exemplo maior de serviço do que de Jesus, né? E João 13, versículo 4 e 5 diz assim: Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso ele derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com uma toalha que estava na sua cintura. Então, um ato de serviço tão simples, mas que um Deus estava fazendo e nos mostrando que um ato de serviço é algo tão importante para nós.
que se dizemos cristãos. Então, atos de serviço não diminuem quem nós somos. Vamos lá. Ao longo de toda a passagem, Paulo ele discorre sobre os seus direitos de apóstolo e não de um cristão comum. Né? Então, Paulo ele viu a Jesus, ele implantou a igreja de Corinto, embora com muito temor e tremor. Se a gente lê ali o capítulo 9, ele fala que... No capítulo 9 não, desculpa, eu errei. Mas a gente vê que Paulo ele teve muitas pressão espiritual para com ele mesmo. Isso vinha dele, né? Então ele tinha uma luta muito grande dentro dele. Que se a gente perceber, aquilo era que ele tinha uma liberdade, mas ele tinha medo daquela liberdade ferir aquilo que o próximo, fazer com que o outro pudesse pecar. Ele tinha algumas lutas espirituais ali também com ele. Então, ora, que sinal maior do seu apostolado, senão a própria igreja implantada? Essa igreja era um dos seus selos daquele apostolado. Paulo, mais do que ninguém, ele tinha o direito de alegar que a igreja de Corinto estava sobre a sua própria responsabilidade e a sua esfera de influência. Paulo se entregou de maneira tal por aqueles irmãos que o próprio não se importava com o seu próprio bem. Então, se a gente parar para pensar, Paulo ele estava se fazendo pequeno, estava deixando as suas próprias vontades, os seus desejos, para fazer a vontade do Senhor. Eles caçoavam de Paulo. Se você ler o capítulo 9, do 1 ao 6, você vai ver que aqueles que eram filhos de Paulo na fé estavam duvidando do apostolado de Paulo. Já parou para pensar? Pastor Jorge, Pastor Renato, aqueles que me instruíram na fé, eu chegar um dia para eles e dizer assim, mas você é pastor? O que você está querendo dizer? Você é pastor? Eu duvidado que eles um dia me ensinaram, né, os dois, ou meus pais na fé, né, Pastor Antônio, considero muito também, muitos outros que puderam me fazer, né, alguém melhor ou me ensinar. Eu chegar para eles um dia e falar assim, mas o que você está querendo me dar conselho? Você é pastor? O que eu tenho que escutar você? Por que eu teria que escutar? Isso aí que você está dizendo que você é pastor, eu acho que você não tem credencial não. E, inclusive, eu acho que as minhas credenciais é maior que a sua, pastor Jorge. Imagina, era isso que os irmãos estavam fazendo com Paulo. Então, Paulo, mais que ninguém, ele tinha o direito de alegar que aquela igreja estava sobre a sua própria responsabilidade. Então, Paulo abriu mão da sua liberdade, dos seus direitos, por amor àqueles irmãos. Acredite ou não, Paulo, ele amava aqueles irmãos, porque se fosse comigo, de verdade, eu já tinha desistido dos coríntios. Vocês não querem? Eu fazia igual, no começo, Paulo fala assim, ele ia na sinagoga e os judeus eles não queriam escutar Paulo. Paulo falou assim, vocês não querem escutar o que eu tenho para dizer? Eu vou para os gentios, vocês ficam por aí. Se você ler, eu não lembro qual que é o capítulo, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Inclusive eu posso mandar para vocês depois, para provar que não é mentira. Paulo fala, vocês não querem escutar? Para mim é muito bom. Ficar discutindo alguma coisa aqui, quem já sabe alguma coisa, eu não quero. Eu vou para os gentios. Para lá eu sei que eles vão me escutar. Então Paulo ele abriu mão da sua liberdade, dos seus direitos, por amor àqueles irmãos. Gente, eu estou falando muito rápido, vocês estão entendendo? Quer que eu vou mais devagar? Porque eu acho que eu estou nervoso. Então, sabe uma coisa que eu estou pensando? Tá transmitindo? Tá, né? Eu não vi o pessoal. Então, por isso que a gente está vendo a história se repetir, né? Com Paulo. De maneira bem inferior, né? A gente vê Jesus e compara com Paulo de maneira mas bem inferior mesmo. Mas a história está se repetindo em Paulo, né? Porém, de maneira inferior, mas seguindo os padrões de Jesus Cristo. Ele abriu mão da sua glória, se esvaziou de si mesmo. Ele viveu uma vida simples. Jesus foi o nosso maior exemplo. Ele abriu mão dos seus direitos e dos seus direitos, daquilo que ele tinha poder, por amor à humanidade. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até o 11. Um dos versículos mais lindos da Bíblia. Eu amo esse Filipenses, capítulo 2. A humildade de Jesus de se fazer homem, né? Então, Paulo, ele cita alguns direitos essenciais do apostolado.
Então ele abriu a mão de direito de comer e beber, que a gente vê lá no capítulo 9, que ele fala assim, ué, não tenho eu direito de comer e beber também? Ele abriu mão o direito de levar consigo uma esposa no ministério e o direito de não trabalhar para viver. Então, ele fala assim, ó, vocês estão sustentando alguns irmãos, obrigado, sensei. Atos de serviço não diminuem quem nós somos. Pegou na prática agora. Então, por que Paulo ele lista esses direitos? Parece que ele está se defendendo, né? Paulo descreve o seu procedimento nesse capítulo. Paulo está respondendo às acusações contra a legitimidade e eficácia do seu apostolado, né? Então, os coríntios estavam falando assim, Paulo, eu acho que eu estou aqui. Paulo, você não tem esse direito. Então, quando Paulo ele tá falando aqui do 1 ao 6, ele não tá se defendendo. Ele está respondendo às acusações daqueles que eram contra ele. Ó, vocês estão me acusando disso daqui? Eu não tenho esse direito também? Por acaso, ele não seria o maior, o primeiro a ter esses direitos? Né? E aí eu penso, quão duro é alguém escutar das pessoas mais próximas essas palavras de acusação. Quem está no ministério itinerante sabe que o quão difícil é, se isso acontecer, de alguém poder chegar para você e duvidar daquilo que você está vivendo. Né? E tem um pastor amigo meu, não vou expor ele aqui, mas chegaram a acusar ele de ele estar tendo viajar com um grupo de pessoas e nesse momento da viagem missionária ele se relacionar com uma menina. Uma acusação tão grave que colocou em xeque não, né? Uma acusação que acusou e isso poderia acabar com o casamento dele e com o ministério dele. Eu conheço a índole desse pastor, eu sei o que ele faria e o que ele não faria. E eu creio que aquilo era uma mentira que poderia colocar em jogo todo o ministério daquele pastor, né? Então, nós sabemos que Paulo ele implantou aquela igreja em Corinto. Sendo assim, eles se tornaram seus filhos na fé. Imagina só, pastor Renato, minha mãe, Jorge, os irmãos que têm filho. Os filhos duvidando das obras do seu próprio pai. Ou até mesmo colocando ele, acusando ele de fraco. Aqueles coríntios, eles estavam sendo soberbos. Você escutar dos seus filhos e aquelas obras que você está fazendo não é uma obra verdadeira, é algo que dói no coração, né? Então, dos direitos citados anteriormente, o direito mais polêmico é o direito de não trabalhar para viver. E aqui o não trabalhar para viver, né? Muita gente confunde esse versículo, né? Aqui que o Paulo está falando não era trabalhar para ele ter muitas posses. Aqui Paulo estava querendo dizer para ele sobreviver, ter o necessário para que ele pudesse sobreviver enquanto ele estava no ministério itinerante. Então Paulo ele pregava, Paulo ele ensinava, mas no momento em que Paulo estava fazendo tenda, ele estava perdendo tempo ensinando. Então no momento que Paulo estava fazendo tenda, ele estava perdendo tempo pregando. Então no momento que Paulo estava fazendo tenda, trabalhando, ele estava perdendo um tempo precioso daquilo que ele foi chamado por Deus para fazer. Então Paulo ele não queria esbanjar, Paulo ele queria sobreviver. Mas mais uma vez, Paulo não estava mendigando alguma coisa, porque ele sabia quem o mantinha e quem era o Deus que tinha colocado ele naquele local para fazer o que ele estava fazendo. Então, quanto mais tempo Paulo trabalhava fazendo tenda, menos tempo ele investia no tempo em pessoas. E pasmem, tempo em pessoas, gastar tempo ou investir o seu tempo em pessoas é um dos maiores investimentos que você vai fazer na sua vida. Gaste tempo com pessoas. Sente, escute, dê conselhos, os mais velhos, os mais novos também. Senta, escuta. Às vezes alguém só está esperando alguém para chegar até ele e falar assim, como que foi o seu dia? Ou como que está na sua casa, a sua semana?
As pessoas, elas só querem escutar, só querem falar, e nós precisamos ter um ouvido aberto para aquelas pessoas conversarem um pouco. Eu confesso que eu demorei um pouco para entender esse princípio bíblico de não ter que trabalhar para poder sobreviver. E lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, diz assim, inclusive está nesse capítulo 9. Por isso que Paulo ele aponta para lá. Não amordassem o boi enquanto ele está debulhando o cereal. Como assim não amordassem o boi enquanto está debulhando o cereal? Então, no momento que o boi estava lá trabalhando e a semente caía, o boi ia lá e mordia a semente. Eles perdiam aquela semente porque o boi comeu aquela semente. Mas eles eram tão mesquinhos, os donos do boi eram tão mesquinhos, que eles ataram a boca do boi para o boi não comer mais a semente. E aí Deus ele deixa bem claro, não amordassem a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Ele está debulhando o cereal. Por um acaso o boi não é digno de uma semente, sendo que ele está trabalhando? E alguns acreditam que Deus ele falou isso, mas isso é só para o boi. E aí Paulo fala, gente, você acha que isso aí que ele está falando é só para o boi? Deus ele estava falando isso para a gente também. Por que vocês estão limitando a sua mão para abençoar a vida de quem está te alimentando espiritualmente? Não feche a sua mão. Inclusive, abençoem aqueles que estão te alimentando espiritualmente. O Senhor ele se alegra e o Senhor ele quer usar você no momento que você abençoa alguém. Monetariamente, também. Em oração, aconselhamento, aquilo que você pode dar para a pessoa espiritualmente também, você está ofertando na vida dela. Amém? Então, um processo doloroso na vida do crente é deixar Deus no comando da sua vida financeira por completo. E isso a gente sabe que é muito difícil, né? Deus, você pode mexer ali, né? Você conhece a mexa, Deus? Então aqui você deixa. Você pode mexer nas outras coisas, mas aqui não. Né? Então, não amordassem o boi enquanto ele está debulhando o cereal. E aí lá em 1 Timóteo, ele também diz assim, Timóteo, ó, lá atrás diz assim, ó, não amordasse o boi enquanto ele está debulhando o cereal. Digno é o trabalhador do seu salário. O trabalhador merece o seu salário. São as mesmas palavras que Jesus também cita, se eu não me engano, em Lucas. Agora o capítulo eu não me recordo, mas acho que é Lucas 10, eu acho que vai ter aqui também. Né? E o que acontece quando eles faziam isso com Paulo? Quem que era o mais prejudicado? Eles mesmos, em primeiro, e aqueles que dependiam da palavra que Paulo tinha para eles, daquele tempo precioso que Paulo estava tendo com eles. Eles eram os que mais sofriam com isso, né? Então, a diferença entre os irmãos, né, é que uns eram penalizados por conta do erro de outros. Eles eram os mais prejudicados. Então, o que nós temos que fazer? Devemos deixar as nossas diferenças de lado, perdoar os erros que contra nós foram cometidos e deixar que Cristo nos guie na nossa obra, a fim de que todos conheçam a Deus na sua plenitude e Ele seja adorado. Amém? Segundo ponto, eu renunciei aos meus direitos. Aí a gente vai ler lá, capítulo 9, do 7 ao 18.
Perfeito. Paulo, ele não precisava fazer mais nada. O capítulo poderia acabar aqui. Porque ele já explicou para os coríntios aqui, ó. Eu não estou aqui por conta de dinheiro. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Se vocês querem me dar ou me sustentar, daqui para frente eu não vou aceitar mesmo. Nem precisa me dar. Eu não quero. Né? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me sustenta. E eu não dependo de vocês. Né? Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu, de verdade, não quero mais essa oferta que vocês querem me dar, né? Os coríntios, eles precisavam de alguns argumentos consistentes para convencê-los de se livrarem dos seus direitos e das suas atitudes ambiciosas pelo fato deles serem cristãos. E era uma forma que Paulo ele se movia, né? Para isso, Paulo apresenta, então, 5 motivos sólidos garantindo que esses direitos são totalmente legítimos dentro da sua esfera de ação. Então, o primeiro motivo que Paulo ele apresenta é a prática comum. No versículo 7, ele faz uma metáfora de 3 trabalhos, né, que são muito comumente são usados na Bíblia, que é o soldado, o lavrador, o pastor, e tem um 4 que é no finalzinho do versículo, que é o atleta. Então, para esses 3 exemplos, né, ele fala assim, por um acaso o soldado, ele é louco de ele mesmo ir para a guerra sem que ele tenha os aparatos? O soldado ele vai para a guerra sem a arma? Ele vai para a guerra sem que ele tenha a armadura? O soldado não é louco de sair da casa dele, deixar a sua família e ir para a guerra com as mãos vazias. Não tem sentido. Ele seria tido como um louco se ele fizesse dessa forma. O soldado ele não sai da casa dele se ele não tiver as coisas necessárias para que ele possa ir e concluir a sua missão que a ele foi dada. Por um acaso, o lavrador, ele vai sem os aparatos dele também. Como que ele vai lavrar se ele não tem o material necessário para ele poder fazer o trabalho dele? É loucura pensar que alguém pode fazer essas coisas sem que ele tenha o necessário para poder cumprir a obra que a ele foi dada. E o pastor, por um acaso, vai para o pasto com as suas ovelhas sem que ele tenha o seu cajado, né? Se bem que o pastor ele cuida muito bem das ovelhas, ele e as ovelhas. Ele precisa do cajado também. As ovelhas escutam o que o pastor diz. Mas imagine se aparece algum animal para poder ir contra as ovelhas, se ele não tiver alguma coisa para proteger as ovelhas, né? É loucura pensar que essas pessoas façam alguma coisa sem que eles tenham o material necessário para cumprir aquilo que a ele foi dado a fazer. Então, se a gente olhar para Paulo, aqui nesse capítulo, os coríntios não queriam dar a Paulo nem aquilo que ele necessitava para ele poder sobreviver naquele tempo que ele estava lá ensinando, pregando, fazendo a vontade de Deus naquele local, né? Então Paulo, ele trabalhava e ele produzia os frutos espirituais. Tendo isso posto, nada mais justo do que ele comer das porções dos seus frutos, né? Se ele produz, ele pode comer. Então, isso é uma regra bíblica. E aqui a gente vai para o segundo ponto, que é uma regra bíblica. Pois a Escritura diz, não amordace o boi, novamente, a gente vai decorar esse versículo. Não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo 5,18. Essa não é apenas uma questão de bom senso. Deus ele deixou claro na sua palavra, não atarás a boca do boi que debulha. O Lucas leu, e a gente pôde ver lá que Deus estava falando do boi, mas Paulo fala assim, vocês acham mesmo que Deus estava falando só do boi? Deus estava pensando na gente. Né? Não é só uma questão de bom senso. Deus ele deixa claro em sua palavra, não atarás a boca do boi enquanto ele debulha. Deus ele estava preocupado conosco. Né? Então, é uma regra bíblica. Você não pode fazer isso, porque senão aquela pessoa não vai ter como sobreviver, né? E quando eu estava fazendo isso aqui, eu lembrei
eu lembrei do meu primo Júlio. Ele é muito engraçado. Ele contou uma história pra mim. Ele falou assim: Felipão, cara, eu fui colher. Era laranja que ele colhia, mãe? Ele foi colher alguma coisa, café, laranja, algum fruto que ele tinha colocado num saco. E aí ele falou assim: Felipão, eu fui colher lá, velho. Vai mó sol. Você acha mesmo que eu ia ficar naquele sol colhendo? Então eu ia, cara. Eu pegava um pouquinho, uma porçãozinha, colocava no meu saco. Eu encontrava um lugar pra dormir, velho. Ia debaixo da árvore, ó. Roncando. Só que ele esqueceu que no final ele era pago conforme aquilo que ele tinha colhido. Então ele chegou e falou assim: Felipão, não tenho dinheiro nem pra comprar uma bala. Por quê? Eu não tenho pra sobreviver, porque eu não colhi nada. Né? Então, essa história eu queria fazer um paralelo, porque como que a gente quer receber alguma coisa também e a gente não faz nada? Né? Mais pra frente a gente vai poder ver isso aí, que Paulo também traz. Então, uma regra bíblica. Deus, ele fala que nós não devemos atar a boca do boi enquanto ele debulha. Então, a justiça intrínseca, que nome difícil, eu fui pesquisar o que era isso daí, né? Então era mais ou menos assim, a justiça, a essência da justiça, né? E aí a gente vê, eu esqueci de ler o versículo, não, já foi lido, mas passando de novo, né? Então a gente vai ver o do 11 ao 12. O panorama desses dois versículos é de descaso dos coríntios com Paulo. Por quê? Paulo estava perguntando aos irmãos, pelo fato dos outros receberem auxílio e ele não. Não seria um ato de gratidão aqueles irmãos auxiliarem Paulo nas suas necessidades por tudo que ele fez? Aquilo mostrava que não existia nenhuma gratidão daqueles irmãos para com Paulo. Nenhuma. Né? E o mais triste de tudo isso é saber que eles ofertavam na vida de outros irmãos e não na vida de Paulo. O que é esclarecido na advertência no versículo 12. Ele diz assim: se os outros participam desse direito sobre vós, não o temos em maior medida? Paulo está dizendo aqui, vocês estão cobrindo a necessidade dos outros irmãos e eu, que trouxe o evangelho até vocês, saí de onde eu estava, vim até vocês, fiz a vontade de Deus, vocês estão dando uma medida maior para eles do que para mim? Não seria eu aquele que deveria ter a maior parte? Em termos de bênçãos do evangelho ministrado aos coríntios, essas pessoas elas não chegavam nem aos pés do que Paulo trouxe a elas. Mas não havia nenhuma indagação que os direitos daquelas pessoas estavam sendo questionados. Ao contrário, Paulo estava dizendo assim, não tem direito, ele diz, eu não tenho mais direito que eles, mas ele não estava falando assim, eles não têm direito. Ele só estava indagando, não tem direito eu mais do que eles? Então, Paulo, ele recebe, né, a oferta da igreja de Tessalônica e Filipenses também, se eu não me engano, né, que os seus associados trouxeram a ele, e aí ele pôde parar de fazer tenda e se dedicar totalmente à pregação do evangelho. Aí Paulo não precisava mais, e aí ele, agora eu vou fazer a vontade de Deus, né? Então, Paulo, ele tinha um cuidado. Ele e os seus associados, eles não queriam ser um peso para os coríntios. Tanto quanto que eles fizeram isso, e mesmo assim, os coríntios acusaram ele de algo. E isso a gente pode ver que era algo pessoal contra Paulo. Eles não queriam que nenhum possível convertido desses que estavam, dissessem a eles que eles e seus associados estavam mais interessados no dinheiro daqueles irmãos do que pregar realmente o evangelho. Então Paulo falou assim, eu não quero que eles pensem alguma coisa ao nosso respeito nesse sentido. Por isso, eu não quero nada que venha deles, né? Assim, o seu estilo de vida nunca teria de se tornar um impedimento para os coríntios. Então, o impedimento aqui, ele está usando a mesma questão de quando os romanos eles faziam as estradas para chegar num local, havia impedimentos para que eles não pudessem chegar até aquele destino. Então, Paulo, a mesma palavra está dizendo aqui que ele não queria que nada que ele fizesse seria um impedimento para que ele pudesse chegar aonde ele foi enviado. É o paralelo que ele usa nesse versículo. Então, até mesmo Jesus, ele deixa bem claro na palavra de Deus também, assim,
permanecei na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Imagine só, né? Jesus ele deixa bem claro na palavra, você tem que comer e beber da onde você está. E aí Paulo chega lá nos Coríntios e fala assim, Paulo, você quer sobreviver aqui com a gente? Você quer que a gente te ajude? Mas eles iam lá e indagavam aquilo que Paulo, o apostolado de Paulo, né? Então, mesmo Jesus tendo deixado bem claro, eles ainda assim faziam isso com Paulo. E se a gente parar para pensar, eu tenho para mim que aquilo era algo pessoal com Paulo. E aí a gente pula para o outro ponto que Paulo está colocando para que os coríntios deixem de lado os seus próprios direitos, que é o costume judaico. Que está no versículo 13, né? Os dízimos e as ofertas que as pessoas traziam ao templo de Jerusalém eram para os sacerdotes e para os levitas. Alimentem-se das coisas do templo. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13, que é esse que a gente está falando. E aqui tem duas palavras nesse versículo que eu queria falar uma coisa. E aí ele deixa bem claro para as pessoas não entenderem ao contrário ou errado que comida, vou ler o versículo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que servem diante do altar para participarem do que é oferecido no altar? Então, aqui a palavra comida está referindo às necessidades básicas que alguém precisa ter para que ele possa pregar o evangelho. E a palavra templo está dizendo sobre os cultos divinos de adoração. Então, aqueles que trabalham no templo, não está dizendo somente isso aqui. Aqueles que trabalham na obra de Deus, eles precisam de comida para poder sobreviver. Então, ele não precisa de... E quando ele diz comida, ele está dizendo do quê? Acessórios básicos, roupa e comida. São coisas que ele vai precisar para sobreviver, né? Então, Jesus falou, quando você estiver na casa deles, você vai lá e come daquilo que tem na casa. Então, Paulo ele faz menção dos sacerdotes e dos levitas, que eles recebiam uma porção daquilo que era trazido no templo, ensinando dos quais ele trouxe aos coríntios, que veio pela primeira vez ao implantar a igreja. Os dízimos e as ofertas que as pessoas traziam no templo de Jerusalém eram para os sacerdotes e para os levitas. Obrigado, já é o quarto copo que eu tomei. E tem um daqui que eu vou começar a tomar aqui agora que você trouxe. O calor castiga. Quem é da junta aqui? Quem é da junta? 1, 2, 3, 4. Quimie, pastor. Quem vota no ar-condicionado, levanta a mão. Vamos fazer uma votação aqui. Pessoal da junta. 1, 2. Ar-condicionado? Vencemos. Próxima reunião, vamos implantar um ar-condicionado aqui. Nós merecemos. Em nome de Jesus. Desculpa fazer um paralelo aí, gente. Uma brincadeira essa parte. Então, os dízimos e as ofertas elas eram trazidas ao templo de Jerusalém e elas eram para o sustento do sacerdote e dos levitas. Eu estou assistindo um seriado, inclusive eu indico esse seriado para quem quiser ver, né? Um seriado muito bom, que chama-se The Chosen. E a tradução são Os Escolhidos. Se eu não me engano, Os Escolhidos. Quem é bom em inglês aí? Então, nesse seriado, ele mostra um sacerdote, que é o... Ah, esqueci o nome daquele sacerdote. Esqueci agora. Mas, o que eu queria dizer é que ele, na série mostra que ele se veste muito bem, ele come do bom e do melhor, ele está tendo um monte de regalia, né? Então, se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vê que realmente aquilo que era trazido no templo não era para que eles pudessem viver da forma que eles viviam, esbanjando, tendo muito, era para o sustento. Então isso aí eram práticas de cultos pagões que as pessoas vinham trazer o dinheiro para aquele tempo,
E o templo, você entra no templo, você vê, é igual a igreja católica. Você vai em templos aí para fora, Europa, Ásia, até mesmo aqui, né? A gente pode ver na Aparecida do Norte também, as igrejas. Tem igreja mais bonita do que a igreja católica? Tem. São aparatos, são coisas que eles vão colocando para deixar bonito o templo. E a gente vê aqui que, na verdade, não deveria ser dessa forma. Vocês estão preparados para ficar aqui junto comigo até 1h da tarde? Brincadeira, tem um motivo, eu vou tentar ser mais breve. Então, a comida e a bebida era para apenas os sustento necessário daquelas pessoas, né? Então, sacerdote e os levitas. Calvino, com perspicácia, observa a diferença dos cultos pagãos nos templos de Jerusalém, né? Um argumento derivado dos costumes dos pagãos certamente teria sido fraco, pois as rendas dos sacerdotes não eram dedicadas às necessidades como comida e roupa, mas sim para mobílias, acessórios dispendiosos, aparatos esplendorosos e luxo extravagante, que é o que eu falei da Igreja Católica. Olhando para isso, a gente pensa, seria memória curta ou falta de leitura das Escrituras? O que estava acontecendo com aqueles irmãos de Coríntios? Bastava eles apenas observarem um templo judeu para ver os mesmos princípios sendo aplicados diariamente. Os princípios básicos não estavam sendo aplicados. Podemos entender que esses atos eram pessoais contra a pessoa de Paulo. A ordem de Cristo, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, vivam de maneira que viviam o Evangelho. Seria desobediência o que os coríntios estavam fazendo? O próprio Jesus estabeleceu esse princípio, né? Pregar o Evangelho sem nada cobrar é diferente de não aceitar uma oferta para suprir as necessidades daquele irmão. Então, mais uma vez, por muito tempo, eu demorei a entender esse princípio básico, que é uma ordem de Cristo. Eu vi as pessoas recebendo ofertas, e aí eu só fui entender de verdade quando essas ofertas começaram a ser direcionadas a mim. Então, Jesus deixa bem claro que isso é um princípio bíblico. Então, um comentário a meu respeito, de todas as vezes que eu saio para servir em algum lugar, enviado pela Imel, eu não me lembro de uma só vez em que um irmão ou vários irmãos chegaram até mim falando assim, Felipe, isso daqui é para o seu sustento, da sua necessidade. Eu não consigo contar nos dedos. Não existiu uma das vezes que eu pude sair enviado pela Imel, sair por essa porta aqui em missão, ou vai ali só fazer alguma coisa, que eu não fui auxiliado por um irmão aqui nessa igreja. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja, porque esse princípio, ele foi implantado e tem sido colocado em prática até hoje. Não existe um dia que eu saí para a missão e a igreja não ofertou na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Ainda nesse versículo, o contexto, podemos citar que Paulo era digno de duplos honorários por presidir bem. Isso ele está dizendo lá em Timóteo, para Timóteo. Ó, Timóteo, se você presidir bem, você vai ter duplo honorário. Ou, quem está presidindo bem, que seja pago a ele duplos honorários. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Dupla honra. Para vocês não dormirem. Especialmente aqueles cujo trabalho de pregação e do ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Mais uma vez esse versículo. A gente vai decorar esse versículo. Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. O trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo capítulo 1, 17 e 18. Então, a ordem de Cristo é não amordace o boi. Um desafio eterno. Então,
Por fim, a gente pôde ver os 5 argumentos de Paulo. E Paulo ele apresenta fortes motivos para que aqueles coríntios, ou ele mesmo aplicou isso, né, de reivindicar os seus direitos pessoais, tanto como cristão quanto apóstolo. E é lindo o que Paulo estava fazendo, porque Paulo ele se preocupava com a pregação do evangelho. Ele sabia quem o sustentava e o motivo pelo qual ele estava em Corinto. Não só em Corinto, mas em todo lugar que Paulo foi. Ele evitara de fazer qualquer coisa que pudesse impedir uma estrada livre para o avanço do evangelho, como eu citei aqui, como os romanos faziam. Nesse capítulo ele teve de deixar bem claro que não estava pedindo dinheiro aos irmãos. Ao contrário, ele se recusava a receber qualquer tipo de oferta feita a ele, no sentido de remuneração pelo que ele fazia. Então, preste bem atenção. Ele não estava pedindo dinheiro por aquilo que ele estava fazendo. Ele não queria receber por pregar o evangelho. Porque pregar o evangelho não é um ato que a gente está fazendo para que a gente receba alguma coisa. Pregar o evangelho é algo que a gente deve fazer sem ter nenhuma pretensão de receber nada em troca. Nós já recebemos. Nós recebemos quando Jesus ele morreu por nós na cruz do Calvário e nos livrou da morte. A gente não precisa receber mais nada. A gente já recebeu isso. Basta a gente multiplicar essa notícia para as outras pessoas. Nós não temos que fazer esperando algo em troca. Paulo está sendo muito claro aqui. Ele não estava preocupado com a remuneração. Ele se importava com o progresso da pregação, da evangelização. Paulo ele se importava em quantas pessoas ele iria alcançar. Quando eu falo alcançar, quantas pessoas ele queria salvar, né? Então, esses 5 argumentos que ele dá para os coríntios, ele fala assim, ó, são esses os argumentos. Deixem os seus direitos de lado para que vocês possam alcançar as pessoas através de Jesus. Isso me leva a refletir que temos que ter identidade para saber que nós fomos chamados e ter fé que Ele nos chamou e é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu e terminar a boa obra que começou. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tem uma frase muito legal que eu li no livro, né, no comentário de Coríntios, que diz assim: um homem, deixa eu ver se ela está aqui. Está aqui. O homem que está pronto a suportar qualquer coisa por amor ao evangelho, que não está, de novo, um homem que não está pronto para suportar qualquer coisa por amor ao evangelho, ele não está interessado em seus direitos. Oi? Falei alguma coisa errada? O homem que está, eu coloquei não lá e está aqui. O homem que está pronto a suportar qualquer coisa por amor ao evangelho, ele não está interessado nos seus direitos. Então, se ele não se importa com nada a respeito dele, desculpe o meu erro, vou corrigir. Se ele não se importa com aquilo que ele vai passar, ele está preparado para poder viver e pregar o evangelho. Obrigado pela correção, PR Renato. A ideia de pregar o evangelho traz benefícios pessoais para o presente mundo. A ideia de que pregar o evangelho ela traz benefícios para si mesmo neste mundo, ele cai por terra quando Paulo se move, ele age dessa forma. Ninguém é melhor que Paulo para falar a respeito disso. Ele tinha todos os direitos. Com Coríntios, então, ele fundou aquela igreja. Ele tinha todos os direitos, mas ele abriu mão de todos para que ele pudesse alcançar a todos. Então, uma coisa muito importante, a ideia de que um simples ser humano, né? Esse é um comentário, eu esqueci de colocar aqui quem que comentou, mas está falando de Paulo. A ideia de que um simples ser humano pudesse prestar algum serviço, favor ou gentileza a Deus causava repúdio a Paulo. Então, essa ideia de que ele pudesse receber alguma coisa pelo que ele estava fazendo causava repúdio, porque ele não estava prestando nenhum favor, nenhuma gentileza ou nenhum serviço a Deus. Paulo ele estava cumprindo aquilo que era necessário ele fazer, aquilo que ele foi incumbido a fazer. Então era necessário, ele tinha que fazer aquilo, né? Então, contextualizando para os dias de hoje, a gente pode ver um reino de ponta cabeça. Por quê?
Os cristãos acreditam que estão prestando favores a Deus. Pastores se auto-intitulam apóstolos, querem direitos e mais direitos. Onde está a essência dos ensinamentos de Paulo? Será que elas se perderam? E aí eu cito que Paulo falou: ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15. Toda essa atitude de Paulo é paralela às instruções de Cristo. Tudo que Cristo ensinou, Paulo estava dizendo e mostrando com os seus atos. Já pulei. Eu comentei isso com a Bela esses dias, né? Que Paulo ele era um camaleão espiritual. Eu não falei espiritual, mas ele era um camaleão. Por quê? Paulo ele sabia se moldar. Alguém sabe que, acredito que todos saibam, né? O camaleão ele vai mudando de cor, né? Então, se ele vai para perto dessa caixa aqui, ele vai chegar perto dessa caixa aqui e ele vai ficar preto. Agora, se ele vai para perto dessa outra caixa aqui, ele vai ficar essa cor aqui, que para mim é amarelo, não sei para vocês. Então, ele vai se moldando, ele vai ficar amarelo e branco. E ele vai mudando. Se ele for para lá, para esse banquinho, ele vai ficar marrom. Deixa eu voltar para a câmera aqui, senão você vai brigar comigo. Se ele chegar perto desse computador, ele vai ficar cinza. Esse é o camaleão. Se ele ir para perto do Satoshi, ele vai ficar branco, cinza, azul e todos os tons de azul que tem nessa camisa do Satoshi. Vai ficar um arco-íris. Né? Então, esse é o camaleão. O camaleão ele vai se moldando. Se ele for perto da Mari, da Miriam, do Lucas não, porque ele não é rosa. Mas ele vai ficar de rosa, né? E assim por diante. Esse é o camaleão. Então, ele se molda aonde que ele está indo. Ele vai trocando de cor, ele vai se moldando naquele local. Então, por que que Paulo era um camaleão espiritual? Paulo ele sabia o que ele fazia. Ele tinha um entendimento tão grande a respeito do evangelho que ele podia, e temos que tomar muito cuidado com isso, né? O camaleão ele pode trocar de cor, mas ele não perde a essência. Paulo ele poderia ir em qualquer lugar e se fazer de fraco para salvar os fracos. Se fazer de judeu para buscar os judeus, para salvar os judeus. Se fazer de romano para alcançar os romanos. Paulo era um camaleão espiritual, né? Então o evangelho ele dominava a vida de Paulo. Ele era um homem livre, um homem free, né? De todo o que podia prender ele na religiosidade ou algo do tipo, né? Mas Paulo ele era preso na lei de Cristo. E quando ele diz isso, que ele estava fora da lei, mas ele estava preso na lei, para alguns pode soar até estranho, né? Então, tal como o seu mestre Jesus, Paulo queria dar a sua vida pelo evangelho, né? Ele sabia que mais bem-aventurado é dar do quê? Mais bem-aventurado é dar do quê? Só um paralelo, esse negócio de repetir. Eu fui quando a família MVA foi apresentar lá na Advec, foi um pastor muito legal. A forma com que ele falava, e ele faz a gente decorar, porque ele falava e a gente tinha que repetir. E ele falava isso umas 5, 6 vezes, a mesma coisa. Então, para que fixe isso na nossa mente, né? Ele fazia a gente repetir, isso é muito legal. Eu vou aprender a fazer isso aí. Vai ficar bem chato, mas vai ficar na nossa mente. Então, judeu, rico, romano, Paulo, ele sacrificou todas essas coisas a fim de ganhar o maior número de pessoas. Lembrando, quando ele fala ganhar, é salvar. Ganhar é salvar. Paulo, ele se sacrificou para salvar muitos. Então, ela tem eu posso estar errado, o pastor pode me corrigir, o pastor Renato também. Essa palavra ganhar é muito estranho o jeito que fala em grego. Eu tentei pegar no YouTube lá, como fala, mas ele fala kerdanio. Kerdanio. Muda o sentido da palavra, né? Para salvar. A palavra está em grego. Vou poder aprender um pouco mais de grego agora na teologia que eu startei essa semana. Bela e eu começamos o curso de teologia. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, essa palavra ganhar, ela muda o sentido para a palavra sozo. Não sei se eu errei nesse comentário que estava também no livro, né? Mas a palavra sozo, salvar, está correto? Então, a palavra sozo, então elas se parecem, então tem o mesmo sentido de salvar. Então, Paulo, ele se
sacrificou a fim de ganhar, salvar o maior número de pessoas possíveis. Perceba a profundidade da preocupação de Paulo com aquelas pessoas. Por quê? A seriedade que ele tratava a sua missão. Então, Paulo ele não estava brincando naquilo que ele foi chamado. Paulo ele queria salvar vidas. E quando a gente fala de salvar vidas, é algo muito importante para Deus. Então, Paulo ele estava se doando, tirando dele algumas coisas para que ele pudesse chegar até as pessoas e salvá-las. Era algo muito, e não era, né? É algo muito importante que nós devemos tomar muita atenção e muito cuidado, que quando a gente trata com pessoas, nós estamos tratando de vidas e vidas convertidas a Deus. O que está em jogo aqui, e por isso que Paulo ele tratava isso com muita seriedade, é o destino eterno do homem. Paulo ele não brincava com o evangelho, ele tratava com muita seriedade. Nos dias atuais, nós vemos igreja brincando de ser igreja. Não se interessam mais por vidas. Pessoas não se importam apenas na verdade, elas se importam apenas de ir para o culto, vem aqui, senta, escuta a palavra, estou cheio, vou embora. Não pega na Bíblia, não ora, não fala com Deus, não tem comunhão com Deus. Esse é o cristão verdadeiro? Não, esse não é o cristão verdadeiro. Então, Paulo ele sabia o que ele estava tratando e ele não brincava com o evangelho, né? Então, esse irmão que vem para a igreja, não estou falando aqui porque aqui não tem irmão assim, né? Amém, né, pastor? Aqui não tem esse tipo de pessoa. Não vem só aqui, não só vem para assistir o culto e ir embora e não ora e não pega na Bíblia. Isso é mentira, aqui não tem. Glória a Deus por isso, né? Mas essas pessoas, elas não estão interessadas no evangelho, né? E eu me arrisco a dizer que isso não é o verdadeiro evangelho. A vida do cristão ela tem que ser baseada naquilo que Jesus nos ensinou. Deixar de lado o nosso conforto e viver o verdadeiro evangelho. Paulo ele não tomou por importante a sua vida, ao contrário, ele se entregou por amor a Cristo. O mesmo Cristo, ele se esvaziou de si mesmo e se entregou em nosso lugar, meros pecadores. Como não tomar como exemplo a vida de Paulo e de Jesus para a nossa vida e agir da mesma forma que ele? A filosofia básica de Paulo consiste em descobrir Isso é muito legal. A filosofia básica de Paulo consiste em descobrir métodos, camaleão, que combinassem o máximo de integridade, não perder a essência, com o máximo de impacto. Isso é lindo. Isso chama, muitos diriam, né, isso de sucesso, né? Estratégia de guerra, pensar em algo que vai ter um sucesso, né? Então, ele conseguia mesclar método de máximo de integridade, não perder a sua essência, a sua identidade, com o máximo de impacto. Você olha para Paulo e vê o que ele fez em Corinto, Filipe, Éfeso e todas as igrejas que ele foi, em Timóteo, seu filho na fé. Paulo ele tinha uma vida muito regrada com Deus, um relacionamento muito profundo, porque não é possível. Paulo ele era muito inteligente, mas ter a estratégia que Paulo tinha e salvar o número de pessoas que ele estava salvando não era algo que provinha do homem, era algo que vinha de Deus, assim como nós vimos no começo da explicação, né? Então, Martinho Lutero ele resumiu essa... Bom, essa verdade, eu vou ver aqui o que eu anotei, né? Mas Martinho Lutero ele resumiu essa verdade da seguinte forma: o cristão é o mais livre de todos os senhores. Ele não está sujeito a ninguém. E o cristão é o mais obediente de todos os servos. Ele está sujeito a todos. Então, Paulo, ele era maduro o suficiente para saber lidar com todas as situações a fim de salvar o máximo de pessoas. Então, a gente pode pensar que existe algum perigo, né, de se fazer judeus para alcançar os judeus, ou de se fazer romanos para alcançar os romanos. Trazendo para os dias de hoje, a gente tem que tomar muito cuidado na onde a gente pisa, com quem a gente se relaciona, se nós não temos integridade ou não sabemos em que lugar nós estamos em Cristo. Porque imagine nós indo para algum lugar e ao invés de sermos luz naquele lugar, aquele lugar fazer com que nós mudamos e a nossa integridade ela se acabe, em vez da gente ser o camaleão, a gente vai
perder a nossa integridade e vai ser mais um daqueles, né? Então Paulo ele era maduro o suficiente para saber lidar com todas as situações a fim de salvar o máximo de pessoas. Maduro o suficiente na lei natural do homem? Também, mas ele era maduro o suficiente espiritualmente para saber lidar com todas as situações a fim de salvar o máximo de pessoas. Então ele diz aqui, me fiz de escravo de todos a fim de ganhar o maior número de pessoas possíveis. Quem quiser se tornar grande entre vós, será esse que vos sirva. Eu esqueci de colocar aqui qual que é esse versículo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Agora sim, essa é a verdade do servo. Quem quiser se tornar grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Martinho Lutero resumiu essa verdade da seguinte forma: o cristão é o mais livre de todos os senhores, não está sujeito a ninguém. E o cristão é o mais obediente de todos os servos, está sujeito a todos. Um paradoxo. Então, a estratégia de Paulo fazia com que ele pudesse abrir mão de seus direitos a fim de ganhar alguns irmãos ou o máximo de irmãos possíveis, né? Ele podia vestir a máscara do judaísmo a fim de ganhar os judeus e, como eu já falei, se tornar romano a fim de ganhar os romanos também, sem que ele perdesse a sua essência. Então, o livro ele comenta sobre Bruce, e eu esqueci de trazer quem que é esse Bruce, mas eu vejo e também trago para vocês depois. Mas é um comentário de Bruce esse aqui. Se Paulo já não sentia necessidade alguma de cumprir os regulamentos, as cerimônias judaicas como obrigações divinas, ele não caía no outro extremo, que é considerar tais coisas proibidas ao cristão. Para quem não entendeu, Paulo ele não tinha problema algum em fazer parte de alguns rituais, algumas coisas que muitos não fazem por medo de aquilo estragar a sua integridade cristã, princípios bíblicos, né? Dali para frente, elas não passavam de apenas tradições indiferentes em termos morais e religiosos, que podiam ou não ser observadas conforme a ocasião. Paulo ele era maduro o suficiente para saber lidar com todas as situações a fim de salvar o máximo de pessoas. Um ponto muito difícil nos dias de hoje é o racismo, o preconceito racial em geral. Em Cristo, Paulo ele descobriu o que significa ser livre do orgulho de preconceito racial. E aqui a gente está falando não só de preconceito de pele, a gente está falando do preconceito racial também de judeu, romano, grego e assim por diante. E isso era algo que era muito difícil, não só naquela época, mas também nos dias de hoje. Identidade racial e sensibilidade religiosa foram dois elementos principais na dissertação de Paulo sobre a verdadeira liberdade em Cristo. O terceiro elemento envolve toda a questão da consciência que nos remete à discussão geral anterior sobre os alimentos oferecidos a ídolos. Nós devemos tomar muito cuidado, assim como nós aprendemos com o pastor Jorge e o Sérgio Sam. Paulo ele era uma pessoa forte, instruída, com consciência inabalável, bem preparado para exercitar a sua liberdade em circunstâncias apropriadas, bem como para restringi-las se necessário. Ou seja, Paulo ele era maduro o suficiente para saber lidar com todas as situações a fim de salvar o máximo de pessoas. Prometo que está acabando. Esse é o último ponto. Corro para vencer. No final do capítulo, versículos 24 a 27, Paulo ele faz menção a um corredor. Corredor, não esse corredor da igreja, mas o corredor é aquele atleta que corre para poder ganhar a coroa de louro. Paulo percebeu que os coríntios haviam se tornado espiritualmente fracos, assim como eu comentei no começo da pregação.
Se eu não me esforçar e correr, eu perderei a salvação? Cuidado, né? Aqui Paulo está dizendo para corrermos a fim de não perder a coroa por não satisfazer o Senhor. A salvação é pela graça, não por aquilo que nos esforçamos. Tirei um pedaço ali, né? Para ganhar. Então, a salvação é pela graça, não por aquilo que nós nos esforçamos para fazer, né? A fim de ganhar a salvação. Não é através de nós. É através daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Se nós nos esforçarmos muito ou nos esforçarmos pouco, isso não vai fazer diferença na nossa salvação. Não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Jesus fez. Então depende totalmente do sacrifício de Jesus e a nossa aceitação de Jesus, né? Somente a obra consumadora de Jesus pode nos dar a garantia de salvação. Quem está em Cristo não pode perder a salvação. Posso ouvir um amém? Quem está em Cristo não pode perder a salvação. Amém? Mas pode descobrir que o serviço a Ele prestado foi feito com os próprios recursos humanos para a glória pessoal. Eis o que Paulo mais temia. Então Paulo ele tinha para ele algo que era muito difícil, porque Paulo de verdade ele era muito bom. Então esse era o medo dele. Eu faço muito, mas ele sofria com isso, porque não é pelo que ele fazia, é porque Cristo fez. Então Paulo ele tinha certeza que ele era bom. Paulo ele era bom, a gente pode ver. Ele era muito inteligente. Paulo estudou com Gamaliel, correto? Paulo ele era muito inteligente, ele era sábio, ele sabia disso, que ele era muito bom. Então ele tinha uma luta com ele mesmo de eu vou deixar os meus direitos. Eu quero ser somente o que Deus diz que eu sou. Não quero depender de mim, quero depender de Deus. Amém? Já estou sem voz, tenho que comer mais laranja. Para aprender. Somos livres em Cristo. Porém, cuidado para não fazer o seu irmão pecar. Assim como o pastor nos ensinou no capítulo 8. Humildade para salvar. Paulo, mesmo sabendo que tinha todos esses direitos por lei divina e moral, ele abriu mão para salvar a muitos. Nós devemos ser humildes. Nós devemos abrir mão dos nossos direitos, assim como Paulo nos ensinou, para que nós possamos alcançar, salvar muitos. Segundo, perdão é algo que nós devemos praticar, mesmo quando não somos bem recebidos em nossa própria casa, a nossa casa. Lucas 4, 24 e 30 diz a respeito de que um profeta não é bem recebido na sua própria casa. Paulo tinha identidade e sabia quem o sustentava. Por causa disso, a salvação de muitos. Paulo ele tinha certeza quem sustentava ele e quem tinha chamado ele para fazer essas coisas. Renuncie-se a si mesmo, a fim de salvar muitos. Paulo abriu mão de todos os seus direitos, a fim de salvar muitos. Se nós olharmos para nós temos que pensar o que nós podemos abrir mão para que nós possamos salvar aqueles que precisam da salvação. Pense com você, o que nós podemos abrir mão para que nós possamos salvar a muitos. Paulo ele renunciou, mais uma vez, todos os seus direitos para salvar aqueles que o acusavam. Gente, pasmem, é algo muito difícil. Você já foi acusado por alguém, tenho certeza. E você perdoar aquela pessoa, assim como nós vimos no slide anterior, e fazer algo que possa salvar a ela, é algo muito difícil. Aqui nós podemos ver que Paulo ele tinha muita maturidade. Ou ele tinha muito de Deus nele, né? Porque perdoar os coríntios pelo que eles fizeram, mais uma vez eu cito, eu já tinha abrido mão, eu não tinha continuado. De verdade, o meu homem nessa hora, ele saltaria para fora. Deus me perdoe, né? Mas, de novo, aquela frase que eu queria citar aqui novamente.
Um homem que está pronto a suportar qualquer coisa por amor ao Evangelho. Agora está certo. Um homem que está pronto a suportar qualquer coisa por amor ao Evangelho, ele não está interessado nos seus próprios direitos. Quer dizer o quê? Deixa tudo que é seu direito para poder salvar a muitos. Nós só estaremos prontos para ser uma mensagem de salvação. E quando eu falo aqui, sermos uma mensagem de salvação, eu digo que nós só estaremos prontos para ser um exemplo ou para levar uma mensagem a alguém, ser uma mensagem viva. O pastor já pregou isso daqui, ser uma mensagem viva, né? Já falou sobre isso, né? Nós temos que ser uma mensagem viva para os outros quando o amor de Cristo em nós, pelo nosso próximo, for maior do que os nossos desejos, assim como Paulo tomou para si. Então, mais uma vez, atos de serviço devem fazer parte da nossa vida. O verdadeiro discípulo de Jesus é um verdadeiro servo. Então, o meu querido amigo missionário Antônio sempre me diz, queridão, quem conhece ele sabe que ele fala assim, queridão, chega por baixo, queridão, Deus vai te honrar, você nunca vai errar. Chega por baixo. Chega no lugar, chegue como servo. Chegue como aquele que quer servir. O cristão é o mais livre de todos os senhores. Não está sujeito a ninguém. O cristão é mais obediente de todos os servos, está sujeito a todos. Martinho Lutero. Trabalhe na sua comunidade, seja servo. Pergunte primeiro a Deus onde você pode ser usado. Depois, procure um líder ou o seu pastor para te instruir naquilo que você pode ser servo. E eu acredito que vocês já leram a última mensagem aí também. Comece hoje. Lava a louça do almoço. Seja um servo. Né? Eu não sei porque o pastor olhou com cara brava para mim. Não era uma indireta, não. Mas comece por hoje sendo um servo. Lave a louça do almoço. Amém? Corra para vencer. Menção aos últimos versículos que Paulo fala a respeito do corredor. Paulo percebeu que os coríntios estavam, mais uma vez, enfraquecidos espiritualmente. Eles queriam receber a recompensa sem nenhum esforço. Não queria fazer nada, queria ser recompensado. Inclusive, tinha muitos parasitas espirituais em Coríntios. Estavam recebendo sem fazer nada. Imagine Paulo injuriado com esses irmãos, mas depois perdoou a cada um. Nós devemos ser a diferença. Seja como aqueles atletas que treinam para o dia da corrida. Treine, canse, não desista, faça isso no mundo espiritual. Diferente dos Jogos Olímpicos, não existe uma recompensa apenas para uma pessoa. Nos está reservado uma coroa. Existe uma coroa reservada apenas para aqueles... Aí está o porém. Existe uma coroa reservada apenas para aqueles que se esforçam e não desistem. Mais uma vez menciono que essa coroa não é a salvação. Nossas obras passarão pelo fogo para ser testada. Não haverá atalho. Esteja preparado. As suas obras vão ser provadas pelo fogo. Esteja preparado. E eu termino com uma mensagem do livro. E agora eu retiro o nome dos coríntios e substituo pelos nossos nomes. Ou menciono nós como igreja. Irmãos, esqueçam-se dos seus direitos. Prossiga com esforço, rumo à recompensa imperecível. Cumpram no dia a dia as responsabilidades para consigo mesmo, para com os outros e para com o próprio Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos ensinado, tem nos mostrado que é o Senhor quem faz. E o Senhor nos fez seus filhos, o Senhor nos deu a oportunidade de participarmos da tua glória. O
Senhor nos deu a oportunidade de sermos filhos teus. Nos encoraja, Senhor, a ser como Paulo, a perdoar. Nos encoraje a ser como o seu Filho Jesus, a servir, a fim de que nós possamos ganhar o máximo de pessoas para Ti. Deus, o Senhor sabe que nós somos falhos, o Senhor sabe que nós somos muitas vezes ruins, mas o Senhor nos perdoou e o Senhor nos salvou naquela cruz. E nós somos gratos pelo Teu amor. O Seu amor nos alcançou. Então nós devemos fazer com que o Seu amor alcance a todos, por misericórdia do Teu nome, pela Tua graça, que nós possamos ser como Paulo. Assim, Pai, eu entrego toda a honra e glória ao Senhor. Comece por mim, Pai, a fazer aquilo que o Senhor Deus nos ensinou nessa manhã. E que meus irmãos também possam, Pai, estar a todo vapor, entusiasmados, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós. O Senhor tem feito algo diferente nessa igreja, Pai. O Senhor está levantando pessoas que vão mudar esse bairro, que vão mudar essa cidade, que vão alcançar as pessoas a fim de que o Senhor seja glorificado, Pai. Pois Tu és digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Assim, nós oramos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.